Muito boa tarde, bem-vindos a mais um consultório do Porto Canal. Espero que tenham tido um ótimo fim de semana na nossa companhia. Cá estamos então para mais uma vez falar de saúde. Hoje vamos dedicar o programa à esclerose múltipla, isto porque ontem assinalou-se o Dia Nacional da Pessoa com Esclerose Múltipla. Então o tema para esta primeira parte, passo a apresentar os meus convidados. Começando aqui por quem está mais perto de mim, José Luís Lobo, é representante da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla e também portador da mesma. Muito obrigada, José Luís, por estar aqui connosco em direto. E ao seu lado está o Dr. Filipe Correia, que é neurologista mais dedicado então exatamente à esclerose múltipla. Bem-vindo também, Sr. Doutor. Muito obrigada por estar aqui connosco em direto. Esclerose múltipla então, para debater nesta primeira parte. Logo após o intervalo, na segunda parte do programa, vai poder fazer parte desta conversa, tire dúvidas. O Dr. Filipe Correia vai ficar connosco, que como eu disse é neurologista, vai então poder tirar dúvidas dentro desta área ou outra que tenha a ver com esta especialidade. Se não ficar esclarecido, então, relativamente à esclerose múltipla, pode entrar na segunda parte do programa. 229538525 é o número de telefone do consultório. consultório@portocanal.pt é o nosso e-mail. Os contactos estão no nosso rodapé, durante todo o programa. Podem, então, fazer a sua inscrição. Teria muito gosto em tê-lo aqui connosco em direto no programa, na segunda parte. Vamos, então, começar. Vou começar por si, Sr. Doutor. Não é que não se ouça falar muito de esclerose múltipla, porque se ouve, mas há muitas, eu julgo que até há algumas confusões. Estou a dizer isto porque na sexta-feira tinha aqui um convidado, que é médico, e confundiu a esclerose múltipla com a ELA, com a esclerose lateral amiotrófica, que é também uma doença que tem sido muito abordada e muito falada nos canais de televisão e na comunicação social em geral. Mas de facto uma não tem nada a ver com a outra. Hoje vamos debruçar-nos então sobre a esclerose múltipla e vamos começar então exatamente por definir o que é esta patologia. Ora bem, boa tarde e obrigada pelo convite. A esclerose múltipla é uma doença que nos últimos anos tem sofrido uma grande investigação, quer em termos da etiologia da causa, quer em termos daquilo que é o tratamento e o prognóstico da própria doença. Porquê é que ela levanta tanta curiosidade? Porquê é que há tanta investigação, e graças a Deus que há? Mas porquê, Sr. Doutor? Porquê é que há um investimento tão grande na esclerose múltipla? É uma doença que atinge os jovens e, como tal, de trabalhadores ativos, pessoas ativas, futuros pais, futuras mães, e, portanto, eu penso que é por aí que o interesse surgiu, como é óbvio, como uma sociedade que se interessa pelos cidadãos, como é óbvio. E o que é certo é que nós temos doentes muito jovens que surgem com sintomas neurológicos, que muitas vezes começam em vários dias, podem durar semanas, e procuram ajuda no sentido de diagnosticar uma doença que é imunológica, uma doença que é o sistema imunológico que atinge o sistema nervoso central. O que é o sistema imunológico e o que é o sistema nervoso central? Vamos organizar. O sistema imunológico. Para ficarmos todos a perceber do que é que estamos a falar. O sistema imunológico são, no fundo, as nossas defesas. Exatamente. São aqueles brancos, por assim dizer, são os polícias do... São aqueles polícias, exatamente. Nós referimos isso aqui muitas vezes. Havia uma série... Quando éramos jovens, era o Lavi. E toda a gente se recorda. E esses polícias... Mas é assim que devemos imaginar, é que nós temos cá dentro uns guardiões, digamos assim, uns guerreiros que tomam conta de nós. Exatamente. E esses polícias, a dada altura, ficam, digamos que, os maus da fita. Atravessam, no fundo, uma barreira que nós temos, uma barreira protetora entre aquilo que é o nosso sistema orgânico, os vários órgãos e até o próprio sangue, e o cérebro e a medula. No fundo, o sistema nervoso central é o nosso cérebro, o encéfalo, e depois a medula. E essas duas áreas são basicamente protegidas do resto do corpo por uma barreira hematoencefálica. O que é certo, essa barreira é de alguma forma ultrapassada por esses mauzões, agora uns polícias que viraram... Mas que eram bons. E que eram bons. Essa passagem não sabemos ainda porquê. Porque é que eles viram de bons para maus, é isso? Ainda ninguém sabe muito bem. Mas é isso que acontece. Exatamente. Portanto, quem é suposto defender-nos, no fundo o nosso organismo vira-se contra ele próprio. Exatamente. Sem percebermos o porquê. Exatamente. Isto de uma forma simplista para toda a gente perceber, é assim que acontece. É o mais simples. Digamos que vai provocar cicatrizes
E quando provoca uma cicatriz, provoca de facto uma lesão, e essa lesão provoca um sintoma, Sim. ou vários sintomas, mas a maior parte das vezes um sintoma, e é o tal surto, que a maior parte das vezes as pessoas falam na esclerose múltipla. Muito bem, então já vamos também perceber. Daí este nome querer dizer exatamente múltiplas cicatrizes. Exatamente. É daí que vem. Daí que surgiu. Muito bem. Vamos agora conhecer um bocadinho da história do Zé Luís. O Zé Luís é portador desta esclerose múltipla na forma primária progressiva, que depois o Sr. Doutor também nos vai poder explicar que forma é esta. Zé Luís, como é que aconteceu consigo? Sei que tem 50 anos, gostava que nos reportasse a altura em que lhe foi diagnosticado, o que é que começou por sentir? Em 2013 dei uma queda, a família que estava comigo preocupou-se, porque achou que aquilo que não era normal. Eu achei perfeitamente normal. Como é que foi essa queda? Porque é que achou normal e a família não achou? Ao descer um passeio, Sim. fiquei sem força Numa perna. na perna direita e, portanto, caí. Eu dei pouca relevância a esse facto. As pessoas que estavam à minha volta deram mais importância. Comecei a correr a alguns neurologistas, até que cheguei a um neurologista que era especializado em esclerose múltipla e que me diagnosticou. Tinha mais sintomas ou não? Não. Para além dessa falta de força? Não, era uma pessoa Tinha uma vida perfeitamente normal, trabalhava, que é coisa que já não faço agora. Portanto, só foi diagnosticado há 3 anos? Há 3 anos, sim. Tem 3 filhos? Tenho 3 filhos. Muito bem. Como é que foi receber este diagnóstico pessoalmente e depois também gostava de saber como é que reagiu a sua família? Porque normalmente esclerose múltipla as pessoas associam a algo quase fatal. Não, eu não direi isso porque a mim quando me diagnosticaram, disseram uma coisa que eu no início achei engraçada, é que você tem esclerose múltipla, não vai morrer disto, mas vai morrer com isto. E para quem nunca tinha ouvido falar em esclerose múltipla... Era o seu caso? Era o meu caso. Desconhecia? Completamente. Quem nunca tinha ouvido falar, achei... Vamos lá ver o que é isto, não é? Vamos começando a conhecer a doença. Claro. E foi o que aconteceu comigo, quer dizer, eu fui começando a conhecer, comecei a notar algumas dificuldades. De que ordem? Em termos de locomoção, por exemplo. Logo após o diagnóstico? Não é logo após o diagnóstico, porque até parece que foi o diagnóstico que me meteu na cabeça que eu tenho esclerose múltipla. Ela já devia lá estar, não é? Não, ela já lá estava, se calhar adormecida, e eu se calhar comecei a estar mais atento claro. A determinadas formas que ela se evidenciava. E comecei a ficar mais preocupado, não é? A família? A família, eu já da última vez que aqui estive disse que era o mais importante no meio disto tudo. A família preocupou-se muito, um sentido de proteção em relação ao pai muito grande, que ainda hoje noto. E ao longo do tempo se nota isso na parte dos miúdos, que já são crescidos, não é? Para os pais já andam na faculdade, pelo menos dois. São sempre miúdos, dois já andam na faculdade, mas pronto, há uma mais pequenina que está em casa. Portanto, preocuparam-se muito com o pai, não demonstravam isso, porque ao demonstrar isso também me preocupavam a mim. Foi uma fase que eu passei, uma fase um tanto ou quanto complicada, porque nós, a fazermos 50 anos, os filhos na idade de crescer, de tomar decisões,
e o pai não poder estar ali a 100%. Houve necessidade de uma adaptação e uma adaptação muito rápida. Porque aquilo que o pai fazia passou a fazer a mãe e acabou por ficar tudo nas costas da mãe. Porque o pai não conseguia fazer determinadas coisas. Mas pronto, nós, e esta doença veio-me ensinar que temos que viver um dia de cada vez. E é isso que tem feito? E é isso que eu faço. É óbvio que eles têm que ter uma paciência muito grande para maturar. Faz parte, não é? É. Faz parte do amor. Mas tem que ter. O pai também com certeza teve muita paciência com eles em muitas alturas. Porque, se calhar temos aqui um especialista, isto afeta muito a nossa estrutura, abala um bocado com toda a estrutura familiar. Tiveram apoio psicológico em algum momento? Sim, andei ainda ando com consultas com o psicólogo clínico e de psicologia. Quando estive da última vez aqui, estive com o Dr. Jorge Ascensão, que é o psicólogo da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla e que me vai acompanhando e que me vai aturando algumas daquelas coisas que eu não quero... Deve ser muito difícil de aturar, José Luís. Temos aqui para a família. Ali atrás das câmaras, a motorista da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla que me disse aturá-lo. Agora o José Luís diz outra vez que o psicólogo também vai aturar. É difícil aturar, José Luís? Não terei um feitio muito... não tem feitio fácil, já muito percebi fácil. tudo. Não terei. Bom, a verdade é que de alguma maneira está adaptado à sua situação? Vou-me adaptando. Não estou adaptado, mas vou-me adaptando. Porque todos os dias eu vou descobrindo coisas novas. Vai conquistando coisas? Nós, muitas das vezes, é muito simples ficar na cama a dormir, até um bocado mais tarde. Se calhar eu tento que isso não aconteça. Tento às vezes ultrapassar-me. Tenho estratégias. Há estratégias que correm bem e há estratégias que correm menos bem. E, portanto, tenho que me ir adaptando. Vamos perceber isto com o Sr. Doutor. Doutor, que forma é esta, a forma primária progressiva? O que é que está a acontecer no corpo do Zé Luís? Como o Zé Luís disse, e obviamente aqui está sentado, mas quando o vimos entrar em estúdio tem alguma dificuldade em caminhar. O que é que está a acontecer com o Zé Luís? Que faculdades é que ele vai perdendo e que tipo de ajuda é que, e como o Zé Luís disse, tem uma família a ajudá-lo, pelos vistos tem uma mulher que tem sido uma grande mulher. O que é que está a acontecer, então? Ora bem, seria melhor começar por dizer o tipo de escleroses múltiplas que existem. Para depois enquadrarmos esta? E depois de enquadrarmos aqui a de... Muito bem. Até porque desconheço um bocadinho todo o processo, mas de qualquer forma, creio que é melhor começarmos por aí. A esclerose múltipla, 2/3 ou quase 80% dos doentes têm uma forma de surto-remissão. Ou seja, os doentes têm as tais cicatrizes, ao longo de um tempo, pode começar entre os 20 e os 30 anos, têm uma cicatriz, um surto, uma inflamação, passam a ter um sintoma, mas depois recuperam. Muitas vezes espontaneamente, ao fim de algumas semanas, outras vezes com recurso ao seu médico, assistente, ao neurologista. E o que é que acontece nesses surtos? Como é que se caracterizam? Olha, tal e qual como o sistema nervoso central consegue controlar tudo, o nosso encéfalo, a nossa medula, na maior parte dos surtos são surtos que podem ser sensitivos, uma alteração da sensibilidade, perda, digamos, com um adormecimento de um braço, de uma perna, uma alteração da visão, uma visão dupla, uma visão ofuscada, uma perda às vezes mesmo de visão, muitas vezes também alterações do equilíbrio, alterações da força, digamos, tudo isso pode acontecer e aquilo que é geralmente, digamos, quase um sinal é que o doente tem essa instalação de uma forma insidiosa, nunca é de uma forma muito rápida ou de um momento para o outro. É de dia para dia o doente vai notando que algo está diferente. Muito bem. E ao final de alguns dias procura sim o médico. E é nessa altura que se vê que de facto o doente está diferente e que tem um surto. Portanto, o que eu quero dizer é que estas lesões cicatriciais da esclerose múltipla não são como um AVC em que subitamente se perdeu a força ou se perdeu a visão. Isso não acontece. É mais lento, é mais lento discreto. A instalação, exatamente. E às vezes há doentes que até nem se apercebem. Tenho muitos doentes que os primeiros surtos, digamos que acharam que era fadiga, que era cansaço e
ignoraram. Podia ser da coluna, pronto, e o que é certo Nós temos sempre uma desculpa para andar cansados, ou para ter isto, e ou o que é para ter certo aquilo. é que quando existe uma alteração assim mais importante, como por exemplo a marcha, ou como por exemplo o equilíbrio, ou até a visão, por norma são os surtos que os doentes vão à urgência ou até à consulta. Pronto, isso sim, os doentes têm esses surtos e recuperam, é chamado surto-remissão. Mas mesmo esses vão precisar de terapêutica? Esses já vamos à terapêutica. Okay. E depois existem as formas progressivas, que há duas formas, ou seja, há um doente que durante 10, 15, 20 anos esteve numa fase de surtos, sim. Depois poderá passar por uma fase em que não há surtos, mas encontra-se a piorar, mais fadiga, mais cansaço, com mais dificuldade em andar, e isso é a forma que nós chamamos de secundária progressiva. Muito bem. E a forma primária progressiva é a forma em que os doentes, logo desde o início, não há uma história de um surto, há sim, no último ano, uma progressão de incapacidade. E geralmente esses doentes são características, normalmente os homens são mais afetados, os homens mais idosos, ou seja, para nós idosos é entre os 40 e os 50. Lá está. Não está a chamar idoso, dentro da doença. Pessoas mais velhas, São as pessoas mais maduras. Digamos que entre os 20 e os 30 nós consideramos o típico, digamos, o auge da doença, e entre os 40 e os 50 já achamos que poderá ser de facto estas formas, sobretudo quando não existem surtos. E tipicamente os sintomas são mais a marcha. Portanto, a dificuldade na marcha, o equilíbrio, e por isso, quando vemos um doente com estas características, com dificuldade na marcha e sem haver propriamente a história de um surto, achamos que a primária progressiva poderá ser. É óbvio que a história clínica não é suficiente, será necessário, para além do exame objetivo... Qual é o exame objetivo desta... O exame neurológico sempre muito importante, aliás é o mais importante, diria, sobretudo para vermos sinais focais, alterações que existem ao exame e que batem certo com as queixas. E depois, sim, a ressonância magnética, que será, digamos que hoje em dia, o principal exame e complementar de diagnóstico para chegar ao diagnóstico. Sem uma ressonância não chegamos ao diagnóstico. Depois é óbvio que colhemos análises sanguíneas, fazemos uma punção lombar, um estudo do líquido cefalorraquidiano, que é um líquido que anda à volta do cérebro e da medula. E para que é que serve esse... Serve essencialmente para ver uma coisa importante, que é se existe inflamação no sistema nervoso ou não. E distinguir se existe essa inflamação, se está presente no sistema nervoso central e se não existe no soro. O que é que vai distinguir? Vai-nos pelo menos tentar encaminhar mais para a esclerose múltipla. Sim. E não tanto para outras doenças autoimunes. Nós estamos a falar de uma doença autoimune, certo. E portanto essas doenças autoimunes podem às vezes ter manifestações tal e muito parecidas, muito semelhantes. Mas essa punção só é feita quando se desconfia de um diagnóstico? Exatamente. Muito bem. Sabemos que as mulheres são mais afetadas que os homens. Há uma razão para isto? Ninguém sabe ao certo. Digamos, não há uma razão científica para isso. Aquilo que se sabe é que todas as doenças autoimunes, digamos que a artrite reumatoide, o lúpus, a sarcoidose, são todos muito mais envolvências do sexo feminino e, portanto, muito mais frequente e incidente no sexo feminino. Não há uma razão científica para isso, é um dado estatístico que nós temos e demográfico, assim como na esclerose múltipla é mais frequente e mais incidente nos países quando se afasta do Equador, ou seja, nos países nórdicos da Europa é muito mais incidente e mais frequente que aqui. Também sei se conseguir para já pelo menos explicar. Existem algumas teorias sobre, digamos que a incidência de alguns vírus, a incidência da vitamina D, da exposição solar. É óbvio que nós batemos muito sobre isso, sobre a causa da esclerose múltipla. Poderá haver ali algum fator, digamos que a esclerose múltipla é uma doença multifatorial, haverá claramente um ambiente, haverá um gene que não foi identificado e será, digamos que, a luta entre estas duas coisas, digamos que entre o gene, o fator ambiente, que surgirá um fator precipitante que depois levará à doença. Acredita que um dia se vai descobrir a causa? Eu penso que sim. Eu penso que é possível, não tão perto, mas tão sim, perto. Não. Hoje em dia estamos voltando um bocadinho atrás, os tratamentos estão muito ligados ao surto, à inflamação, à cicatriz, à formação da cicatriz e evitar a formação dessa cicatriz. Ainda não estamos no que vem antes da cicatriz, portanto, ainda não sabemos muito sobre isso. Precisamos saber a causa para chegarmos lá, não é? Exatamente. Doutor, vamos debruçar-nos mais sobre este caso, sobre o caso do Zé Luís. O Zé Luís, neste momento, faz medicação, Zé Luís? Isso é uma velha questão que eu já há muito tempo venho falando, que é, eu faço medicação para a locomoção. Sim. Ok?
Não faço medicação para a doença propriamente dita. Isto porquê, doutor? Ora bem, a esclerose múltipla, a forma de surto-remissão, é a única forma que tem tratamento. Não existe para já um tratamento dirigido às formas primárias progressivas. Tem havido alguma investigação nessa área, digamos que nós atualmente temos um arsenal terapêutico melhor do que já tivemos. Talvez tenhamos 8, 9 armas terapêuticas para a forma surto-remissão, evitar que o doente tenha surtos, é esse o nosso objetivo. Mas mesmo nesses tratamentos não houve grande eficácia naquilo que é importante no caso da primária progressiva, que é reduzir a incapacidade a longo prazo, travar a incapacidade. E isso, de facto, não mostraram eficácia. Há um novo tratamento, que ainda não existe em Portugal, certo, e que estará já, de alguma forma, o estudo que o lançou, tiveram doentes nesse estudo de formas primárias progressivas e, de facto, os doentes responderam com um atraso nessa progressão. Que é isso que se pretende, no fundo atrasar este processo. Exatamente. Digamos que depois o risco-benefício entre fazer o tratamento e os próprios riscos desse tratamento e o benefício do atraso, depois acho que terão que ser, em cada caso, pontualmente discutidos com o doente também e perceber se valerá a pena. Mas eu acho que é pelo menos uma luz e não havia antes deste estudo e deste tratamento. Porque esta doença vai continuar a evoluir aqui no caso do Zé Luís? Sim. Aquilo que se sabe é que parece que a doença é um bocadinho diferente nas formas primárias progressivas. Ao contrário das doenças, das formas de surto-remissão, em que há muita inflamação, e vemos isso nas ressonâncias com muita captação de contraste, ou seja, há uma inflamação, a doença está ativa. No caso das formas primárias progressivas, aquilo que nós vemos é mais atrofia, dá a ideia que existe mais uma neurodegeneração. Digamos que é mais perto daquilo que há bocado estava a falar. Da lateral amiotrófica. Embora seja muito diferente. A esclerose lateral amiotrófica é um atingimento do neurónio motor, em que de facto morre o neurónio motor. Aqui não é. Aqui o processo será na mesma autoimune e inflamatório, mas nós não vemos tanta inflamação. E portanto haverá de certa forma uma inflamação que não é possível de vermos, mas que, e os tratamentos também até o momento não foram capazes de travar. Os doentes devem ser um pouco à imagem do Zé Luís, manter esta vontade de viver e esta força. Muitas vezes tem vontade de ficar na cama, mas sai, faz parte da sociedade, está envolvido em tudo isto, vem na televisão, dá a cara, dá a voz. Isto é importante, Sr. Doutor? É muito importante. Eu creio que é necessário que o doente tome consciência da doença, que se aperceba que ela vai dar dificuldades, provavelmente, mas que não fique à espera de que exista só o médico ou só alguma estrutura que lhe vá dar o conforto. É preciso, de facto, conhecer a doença, procurar saber sobre ela, questionar o médico, digamos que interagir mais, de forma que, de facto, esta doença, como atinge pessoas muito novas, tem que haver aqui digamos que um papel entre o médico, tem que haver aqui digamos, um jogo entre o médico e o próprio paciente, de forma a que as coisas corram bem. Tem que haver, de facto, muita colaboração entre os dois. E é isso que, às vezes, os doentes esquecem um bocadinho. Às vezes deixam tudo nas mãos do médico. Não é o caso do Zé Luís, para não, Zé Luís. Zé Luís é muito ativo em relação à sua doença. Sim, em relação à doença, sou ativo e sofro na primeira pessoa, não é? E, portanto, tenho que lutar. Mas não fica de braços cruzados, por acaso agora está. Agora estou, mas também pode cruzar os braços. Não pode, mas no seu dia-a-dia não fica de braços cruzados. Não, mas embora algumas coisas façam com que me seja muito fácil ficar com braços cruzados. Por exemplo, eu não tinha o prazer de conhecer o doutor, conheci-o na entrada e conheci agora, e uma das coisas que eu me queixei logo foi eu não tenho carta. Portanto, eu fiz, à questão de uma semana, fiz os 50 anos. E aos 50 anos temos que renovar a carta. E eu neste momento não tenho carta, não posso conduzir e isso limita-me muito. E limita-me porquê? O simples facto de ter que ir ao bolso, ou de ir ao bolso e tirar a chave do carro e pegar no carro, ajuda-nos. Ter que ligar para alguém nos vir buscar ou ter que pedir a alguém que nos venha buscar é um bocado diferente.
E haviam coisas que eu fazia e que agora deixo de fazer e que não faço. Andava a cavalo, deixei de o andar. Portanto, há muita coisa que deixei de fazer. Limito-me agora a fazer alguma ginástica, alguma fisioterapia e ginástica adaptada, que é aquilo que... É para aquilo que luta a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla. Muito bem. Não é? Sr. Doutor, falamos da questão psicológica, do impacto que tem esta doença, falamos da questão física. Cognitivamente, estes pacientes também sofrem, aqui no caso de Zé Luís percebemos que não, mas podem sofrer? Podem sim. Ou seja, e é uma das áreas que ultimamente temos estado muito mais em foco e a sociedade da neurologia em geral, e europeia e mundial, estão cada vez mais com o foco virado para a deterioração cognitiva. Temos a noção que os doentes quase numa fase precoce, ainda na fase de surto-remissão, nos primeiros anos da doença, começam já a ter alguma alteração. Não é uma alteração que as pessoas muitas vezes se confundem com o estar esquecido como se fosse o Alzheimer, às vezes têm essa preocupação, mas não é isso, é de alguma forma uma lentificação, uma dificuldade em executar as tarefas como faziam, às vezes o próprio raciocínio mental rápido com que tinham antes deixou de ser assim. É óbvio que, de alguma forma, e concomitantemente com o diagnóstico, existem questões emocionais. E essas questões emocionais muitas vezes também estão ligadas à deterioração cognitiva ou até, de alguma forma, uma pseudo-alteração. O que é certo é que sabemos que existe e há um foco muito virado para isso e claramente nas consultas atualmente perguntamos muito sobre as dificuldades mnésicas, sobre as dificuldades de execução de tarefas e tentamos criar algumas consultas de estimulação cognitiva até nesse sentido. Portanto, estamos muito virados para aí. Para terminar, ontem assinalou-se o Dia Nacional da Pessoa com Esclerose Múltipla. Vou pedir aos dois uma mensagem de encorajamento a quem nos vê lá em casa, quem está a passar por isto, a quem foi diagnosticado agora, quem tem um familiar. Devem ter medo desta doença, Sr. Doutor? Não devem ter medo. A doença não é aquilo que já foi. Há 30 anos, eu diria, a mensagem era um bocadinho diferente. Atualmente existe muita esperança do ponto de vista farmacológico, dos tratamentos e também do ponto de vista da investigação das causas. E como tal, o que se deve ter é ter um diagnóstico, isso é importante, fiquem com o diagnóstico, procurem segundas opiniões se for o caso, mas o diagnóstico é importante, assegurem que de facto tenham a ajuda dos familiares, dos trabalhadores, do local de trabalho, compartilhem isso e de forma que, de uma forma global, consigam manter a cabeça firme, manter as ideias junto ao neurologista e, de alguma forma, a equipa médica e enfermeiros que estão, e os técnicos e os fisioterapeutas, portanto, dar apoio, dar continuidade àquilo que a equipa está a fazer por eles e, portanto, ser, digamos, com um elo de ligação. Muito bem. E como disse o Zé Luís, não vão morrer disto, mas vão morrer com isto, visto que a doença vai acompanhá-los. Vão morrer com isto e provavelmente não tão mal quanto esperavam que poderia acontecer. Muito portanto, bem. Não tão incapacitados. Zé Luís, para terminar, vamos terminar com as suas palavras. Tem que ser curtinho, temos mesmo que ir para intervalo. O que é que quer deixar a quem nos ouve? Eu acho que é importante, na fase do diagnóstico, as pessoas procurarem ajuda nas associações. Como a sua Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla. Por exemplo. É importante isso porque também é importante nós vermos que não vamos andar automaticamente em cadeira de rodas, portanto é preciso ter alguma atitude positiva em relação à própria doença e isso ajuda-nos muito a ultrapassar determinadas barreiras que nos são impostas, sem nós querermos, não é? Muito bem. Muito obrigada, Zé Luís, por ter estado connosco. Foi um gosto mais uma vez recebê-lo. Espero que volte. Senhor Doutor, consigo é só um até já. Vamos para um curto intervalo. Daqui a pouco, então, vai poder fazer parte deste consultório. Fique connosco. É um curto intervalo. Até já.